7h01, hoje, terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. O corpo de um dos adolescentes que pularam em Igarapé para pegar bola e se afogaram é encontrado. Buscas seguem nesta manhã. Ministério da Justiça divulga que Força Nacional apreendeu mais de 1 tonelada de drogas no Amazonas. E mais, o Wilson Lima entrega hoje cartões do auxílio estadual para profissionais da cultura, esporte e turismo. ProUni 2021 abre hoje inscrições para bolsas de estudo em universidades privadas. Prefeitura vai interditar via que dá acesso à rotatória da Suframa para revitalização viária. Chico Preto é um dos possíveis nomes para concorrer ao Senado na próxima eleição e a gente vai falar sobre isso na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa com o estado de São Paulo, Estadão, que traz a seguinte manchete: Polícia Federal passa a investigar Bolsonaro, que joga a culpa em Pazuello. Presidente diz que general não viu nada de errado no trâmite para a compra da Covaxin. Fux chama presidente e pede respeito à Constituição. O presidente do STF, Luiz Fux, convidou Jair Bolsonaro e, numa conversa reservada, pediu ao presidente que respeite os limites da Constituição. Maior parte dos deputados sub-30 cogita deixar partido. A maioria dos 14 deputados federais com até 30 anos de idade recebeu convites para mudar de partido. Destaques no plenário e nas redes sociais. Nomes como Tabata Amaral, Felipe Rigoni, Kim Kataguiri, Henrique Miassi, Luísa Canziani e são cobiçados aí pelo PSL, Cidadania, MDB, PSDB, Progressistas, enfim, vários partidos de olho nos novos, digamos assim, os novos nomes da política nacional. No centro das ações anti-Covid, Estado de São Paulo, toda terça-feira, 21, integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus se reúnem virtualmente e tentam equilibrar ciência, política e economia contra a crise. Copa América trouxe variante de vírus ao país. Um jogador da Colômbia e um do Equador que disputaram a Copa América testaram positivo para a variante do coronavírus até então desconhecida aqui no Brasil. Fazenda vertical no meio da cidade, num galpão de Vila Leopoldina, a Pink Farm produz verduras sob supervisão de um dos sócios. Texto do imposto de renda deve manter tributação de acionistas. O texto da reforma do imposto de renda, que será apresentado a líderes na Câmara, deve manter a taxação sobre lucros e dividendos a acionistas, mas dar alívio às empresas de acordo com negociação entre o relator e o governo. Esses foram os destaques do jornal Estadão desta terça-feira, dia 13 de julho. Agora são 7h05 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você pode também interagir conosco. Daqui a pouco a gente vai ler os comentários de todos vocês. E feliz Dia Mundial do Rock, hoje, 13 de julho. A gente segue aqui com os destaques dos principais jornais do país. Vamos conferir os do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal
PF vai apurar a suspeita de omissão de Bolsonaro. O inquérito é aberto no caso Covaxin. Procuradoria investigará a suposta propina pedida por ex-diretor da Saúde. E também, aqui entre os destaques na capa do jornal, Fux encontra presidente e acerta reunião entre poderes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reuniu-se ontem com Jair Bolsonaro e afirmou que ficou definida uma reunião entre os chefes dos três poderes, ainda sem data marcada, com o objetivo de fixar balizas sólidas para a democracia brasileira. E ainda entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, reprovação aos ministros do STF sobe e atinge 33%. E também farmacêuticas faturam R$1 bilhão com kit Covid na pandemia. Álvaro. De São Paulo a Minas Gerais, com o jornal Estado de Minas, que traz em sua manchete: cidades terão de R$750 mil a 50 milhões de verba da Vale. A Assembleia Legislativa de Minas seguirá faixas populacionais para dividir parte da compensação dos desastres ambientais ali de Brumadinho. Critérios populacionais com base na estimativa de 2019 vão nortear o rateio entre os 853 municípios mineiros de 1,5 bilhão, que é parte da verba de compensação paga ao Estado pela mineradora Vale do Rio Doce pelo desastre ali de Brumadinho. Então, as cidades dividirão aí entre 750 mil a 50 milhões de verba indenizatória por conta do desastre de Brumadinho. Variante Delta deve se tornar global. A Organização Mundial de Saúde diz que cepa do coronavírus, identificada na Índia, já está em mais de 100 países e tende a predominar e pode causar onda catastrófica. Caso Covaxin, Polícia Federal investiga se Bolsonaro deixou de agir após a denúncia. O novo normal na volta às aulas, com até 8 alunos por sala, o distanciamento entre as carteiras de 2 metros, marcando ali por faixas zebradas. 121 escolas da rede estadual retornaram ontem, em Minas Gerais, o ensino presencial na Grande Belo Horizonte. Protestos elevam tensão entre Cuba e Estados Unidos. Depois de protestos históricos da população, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusou os Estados Unidos de insuflarem revoltas no país com uma política de asfixia econômica. Esses foram os destaques do seu jornal aqui, Estado de Minas, lá em Minas Gerais. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal os marcos de cada poder. Fux pede a Bolsonaro respeito aos limites da Constituição. PF vai investigar suspeita de omissão do presidente no caso da Covaxin. Sem patriota, Bolsonaro mira outras siglas, com dificuldade para se filiar ao patriota devido a divisões internas e com seu grupo fiel de apoiadores em queda. O presidente Bolsonaro quer apressar o processo de filiação a seu novo partido. Ele já cogita ingressar em legendas de sua base no Congresso, como Republicanos, PP e PL. E ainda aqui, entre os destaques na capa do jornal o Globo, governo avalia corte de 12,5 pontos no imposto de empresas. Após críticas de empresários e especialistas ao texto da reforma tributária proposto pelo deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, a equipe econômica acena com a redução de 12,5 pontos percentuais na alíquota cobrada das empresas, escalonada em 2 anos. Relatório será apresentado hoje ao Congresso. 7h11. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, a gente volta agora com os destaques do jornal Correio Brasiliense na capital federal.
Um diplomata que marcou história. Um dos profissionais mais importantes da diplomacia do país, Paulo Tarso Flecha de Lima, morreu ontem, aos 88 anos, em Brasília, vítima de uma sepsemia após uma infecção urinária. Exímio negociador, Flecha de Lima foi embaixador em países como Estados Unidos, Inglaterra e Itália e ocupou altos cargos em seus 46 anos no Itamaraty. Fila da segunda dose antecipada começará por professores no Distrito Federal, como forma de garantir a retomada das aulas presenciais previstas para dia 2 de agosto. O governo do Distrito Federal decidiu que profissionais da rede pública do ensino serão os primeiros a receber a dose de reforço antecipada da vacina Oxford AstraZeneca a partir da semana que vem. Biden pede a cubano que ouça o povo um dia após Cuba enfrentar os maiores protestos em quase 3 décadas e Díaz-Canel acusar Estados Unidos de asfixiar a ilha para provocar revolta social. O presidente americano reage e diz em nota: estamos com o povo cubano e seu claro apelo por liberdade. Polícia Federal investiga Bolsonaro no caso Covaxin. A pedido da PGR, a corporação abriu inquérito para apurar se o presidente cometeu crime por não agir após ser informado sobre supostas irregularidades nas negociações. CPI mira superfaturamento. O senador Isalcir Lucas, do PSDB do Distrito Federal, avaliou que diretora de empresa terá que explicar hoje à comissão os motivos do excesso de preço das vacinas Covaxin. Essas foram as manchetes do jornal Correio Brasiliense de hoje. Agora são 7h13 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você pode comentar também, interagir conosco. Se for aqui de Manaus, põe aí o nome do bairro de onde você nos acompanha. Se for de município do interior do estado, diz pra gente o nome do seu município. A gente sabe que muitos internautas também acompanham a programação do site imediato de outras cidades e capitais brasileiras e até mesmo de outros países. A gente vai conferir agora os destaques da capa do jornal 0 Hora, que traz como manchete principal: comércio e serviços ensaiam nova retomada no emprego com carteira. Maior abertura das atividades e avanço na vacinação estão entre os fatores que ajudam a explicar início de recuperação de 2 dos setores mais afetados pelas restrições impostas durante o combate à pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. E ainda a PF apurará se Bolsonaro prevaricou em caso de compras de vacinas. Felipão faz mudanças para jogar mata-mata pela Copa Sul-Americana. Sem Jeromel e Ferreirinha, técnico tricolor deve escalar Juan na zaga e Léo Pereira como extrema nas oitavas da competição continental. Álvaro. Pois é, vamos agora às 7h14, direto às manchetes do jornal A Crítica, aqui do estado do Amazonas. Amazonas terá laboratório Maker gratuito. Prosamin Mais, saneamento e moradia, como anunciamos ontem aqui no Jornal da Cidade, programa que vai chegar aí na Zona Leste. Para você que nos acompanha, o Prosamin vai chegar aí na Zona Leste e também para vocês do interior do estado, o programa de recuperação aí dos igarapés também chegará em alguns municípios do interior do estado, como é o caso de Maués, né? Esse é o trabalho de ampliação da urbanização da cidade, que é muito importante para a gente ter uma cidade cada vez mais bonita. São 542 milhões de reais investidos pelo Estado, né, através, na verdade, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Covaxin vira Bolsonaro alvo de inquérito. Mais de 99% das escolas fecharam. Censo escolar mostra que 99,3% das escolas brasileiras suspenderam aulas presenciais. E o efeito disso, né, na educação dos jovens, das crianças e jovens do nosso país.
Amazonas leva 11 medalhas no wrestling. Jovens brilham no Brasileiro Sub-15. Cidades. Aplicativo vai monitorar guaranazais, que são as plantações de guaraná. Um aplicativo que consome poucos dados, pode ser utilizado offline e vai otimizar o trabalho do agricultor que cultiva a nossa fruta, né, o nosso ouro da Amazônia, o guaraná. É isso aí, essas foram as manchetes do seu jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. Forte chuva durante a madrugada de hoje em vários pontos da cidade. A previsão do tempo, segundo o Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Você que está saindo de casa agora, principalmente na área da Zona Norte, já pode ver que o céu está fechado. Quem sair agora é bom levar o guarda-chuva, mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. E hoje a cota do Rio Negro é de 29 metros e 67 centímetros. Então, nas últimas 24 horas, o Rio Negro desceu 2 centímetros. Até agora, o Rio Negro desceu 33 centímetros por conta da descida do nível do rio. Agora os ônibus já podem transitar pela Avenida Floriano Peixoto, passando pelo terminal da Matriz. Já foi liberado esse trecho que foi alagado, felizmente, foi liberado. 7h18 em Manaus. Polícia. E agora a gente vem trazendo informações do caso que mobilizou milhares de pessoas na noite de ontem, finalzinho da tarde, início da noite de ontem, de 2 jovens. Um vídeo impressionante, né, que foi registrado por amigos desses 2 jovens, no momento em que eles tentavam recuperar, pelo que a gente consegue entender da imagem, uma bola que caiu no Igarapé aqui de Manaus, e esses jovens acabaram sucumbindo, né, ali à força das águas. Na noite de ontem, parece que já encontraram um desses jovens. A Edila está no local, mas antes eu queria dar o bom dia aqui ao Tiago Chimendes, que está nos assistindo, a Marli Moraes, direto lá de Caruaru, em Pernambuco. Um grande abraço a toda Pernambuco. Rebeca Emanuele, Percival Alves, Tiago Chimendes, Alexis Coa, Donizete Couto, Vando, né, a Thelma dos Santos Pinheiro. Bom dia, que Deus proteja vocês. Muito obrigado, Thelma, a você também, a toda a sua família. Kelly Elane, a Sussu Costa, imediato, me ajude a compartilhar o desfalecimento dele. Vamos acompanhar aí, peço até a equipe de produção entre em contato aqui via comentário com a Sussu Costa, que tem aí provavelmente alguma informação para nossa equipe. É o desaparecimento, aqui embaixo tem, o nome dele é Rafael Cunha, está desaparecido desde sábado, né? E depois que saiu do trabalho, ele e Barbeiro têm 28 anos, né? Vamos entrar em contato aí para ajudar a encontrar o Rafael Cunha. Angola Luanda, olha só, Franciel Felipe está nos assistindo de Angola, na Luanda, agora que eu entendi. Lena Alves, tá ali direto do nosso grande Jorge Texas, Jorge Teixeira, terceira etapa aqui nos acompanhando também, né? Aqui o Franciel Felipe dizendo que na Angola nesse momento são 12h15, eu acho que é isso. Tem outro aqui, a Francisca Gonçalves, falando direto de Altazes. Um abraço também a todo o povo de Altazes, nossa querida Altazes. E a gente pede desde já que você compartilhe. É só clicar aí no botão compartilhar. Você vai nos ajudar a divulgar o Jornal da Cidade para todo mundo, né? Além disso, se você quiser nos ajudar, pode copiar esse link também da nossa transmissão e encaminhar via WhatsApp nos grupos para os quais você participa, né? Tem vários grupos, com certeza, no seu WhatsApp. Só encaminhar o link do Jornal da Cidade todos os dias já nos ajuda. E agora, Edila Chaves, trazendo as informações que todo mundo espera. Como é a situação, Edila, nesse momento? Bom dia.
Bom dia, Álvaro. Olha, bom dia a todos que estão acompanhando o site imediato. Neste momento, a nossa equipe continua na Avenida Brasil desde as 5 horas da manhã. Lembrando que a equipe do Corpo de Bombeiros só teve pausa após o encontro do primeiro corpo, que seria o do Moisés, do adolescente Moisés. Neste momento permanece. Eles deram uma pausa de 1h30. O corpo foi encontrado por volta de 00:35 e agora eles estando trabalhando ali desde as 2 da manhã. Deram uma pequena pausa e desde as 2 da manhã permanece. A equipe foi trocada por volta das 6 horas da manhã. Quem vai falar conosco agora é o Coronel Arraes, ele do Corpo de Bombeiros, que vai explicar melhor. Álvaro, só um minutinho. Tá certo, vamos lá, vamos ouvir aí o Coronel. Bom dia. Bom dia, Coronel. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo através das redes sociais, né, esse caso, né, e todo o trabalho também que foi executado até encontrar em que condições, né, e em qual localidade efetivamente, aí dentro do Igarapé, em que condições foi encontrado o corpo desse primeiro jovem aí fatalmente atingido aí por esse infortúnio aí. Perfeito. Eu vou fazer um breve relato da ocorrência. Perfeito. Ela iniciou para a gente por volta de 19 horas, quando a primeira guarnição chegou aqui no local, fez uma análise e logo em seguida chegou uma viatura com um bote, juntamente com mergulhadores, que iniciaram, de fato, as buscas de superfície e busca de profundidade também, utilizando o equipamento chamado spinel, que faz a captura, né, dos objetos que estejam no leito do Igarapé. Certo. Por volta de 00:30, 00:35, foi encontrada a primeira vítima. Às 2 da manhã foi feita uma pausa para alguns ajustes, né? E retornamos às 3h30, né? Às 3h30 da manhã, e a equipe continua aqui e vai permanecer ao longo do dia até esse rapaz ser encontrado. Tá, em que condições foi encontrado esse rapaz? Ele estava muito distante? Quantos metros? E em que condições ali foi feita a descoberta desse primeiro corpo, Coronel? Olha, a primeira vítima, né, o primeiro corpo, foi encontrado bem próximo mesmo de onde os vídeos que circulam na internet mostram que eles submergiram, bem ali mesmo, naquela proximidade. A profundidade é de 7 metros, né, nesse Igarapé. E é isso, não existe uma correnteza muito forte, então a gente espera encontrar a segunda vítima por aqui mesmo. Nós estamos aqui na Avenida do Brasil, bem em frente ao centro de convivência da família. Certo, olha, para quem não conhece esse caso, o Tiago Gonçalves vai resumir para a gente aí. Pode falar, Tiago. Na verdade, eu gostaria de perguntar para o coronel que o senhor desse uma orientação para esses jovens, né? Não fazer esse tipo de coisa, pular em Igarapé para pegar bola, ou mesmo, coronel, existe agora uma espécie de desafio que eles lançam um valor para o jovem e ele acaba pulando no Igarapé. O senhor pode passar essa mensagem para esses jovens? Olha, para dizer o mínimo, é uma atitude temerária. Nós vivemos aqui em Manaus, igarapés com águas extremamente poluídas, né? Esse igarapé aqui não é diferente, água extremamente poluída. É um risco gravíssimo à saúde você adentrar numa água assim. Você respira um gás tóxico aqui nesse igarapé. Então, assim, é inimaginável, na verdade, alguém com consciência entrar num esgoto a céu aberto como esse. Eu imagino aí pela tenra idade dos adolescentes, né, pessoas inexperientes talvez, e fizeram essa atitude temerária, né, foram atrás de uma bola, né, perderam a vida por causa de uma bola. E o segundo rapaz, ao ver a dificuldade do primeiro, né, tentou obviamente ajudar, né, o rapaz que se afogava. E aí eu queria fazer uma recomendação para os ouvintes. Se por acaso você que está ouvindo aí a gente se deparar com uma ocorrência desse tipo, não adentre a água sem nenhum equipamento. Olha, pega um pedaço de madeira, um pedaço de isopor, uma boia, um colete, alguma coisa para você se apoiar. Não entre na água sem nada, de peito liso, né, como a gente costuma falar.
né? Vamos ajudar. Se você se deparar com uma ocorrência dessa, claro, é o sentimento humano de ajudar o próximo, mas não vá assim sem nenhum equipamento. Leve um pedaço de madeira, um isopor, uma boia, qualquer coisa. Uma garrafa PET, com a tampa, né, obviamente, para alguma coisa que sirva de boia, de apoio, de suporte, né, para a pessoa. Agora, Coronel, só para a gente entender, a narrativa já foi construída dos fatos aí, pelo que já se pôde apurar, porque assim, a imagem mostra dois jovens, pelo que a gente dá a entender, eles estão meio que disputando a bola que está dentro do igarapé. Ou não é uma disputa da bola, eles estão tentando um salvar o outro. Ali fica meio, na verdade, meio confuso o que aconteceu. Mas assim, como a gente vê que quem está filmando são outros jovens, e me parece que eles também participavam ali eu entendi como se fosse uma brincadeira, né? A gente já conseguiu construir efetivamente o que estava acontecendo ali naquelas imagens que começaram a circular na internet? Olha, o que foi relatado aqui pra gente, o que a gente começou a atender essa ocorrência, é que realmente era isso. Eram jovens brincando de bola. A bola veio cair no igarapé, um veio resgatar a bola, começou a sentir dificuldade, o outro veio ajudar e aconteceu aí essa tragédia, né? O que tudo indica foi isso mesmo, não há nenhum relato diferente disso, não. Muito perigoso, né, Coronel? Muito perigoso, então, olha, fica reforçado aí a todos vocês que estão nos assistindo, que moram nas proximidades de igarapés. A gente acha que é saudável, né? Tem a questão da poluição desses igarapés, como o próprio Coronel falou, os igarapés eles soltam uma espécie de gás tóxico, né, em virtude exatamente das águas estarem poluídas. Além disso, né, tem a dificuldade, para muitos jovens não tem ainda a habilidade de nadar, né, como ficou claro, e às vezes no desespero não adianta nem saber nadar, né, Coronel? A verdade é essa, né, que é o que aconteceu com o jovem, né, que foi tentar ajudar, né? Eu queria até falar uma situação, porque geralmente quem morre afogado é quem sabe nadar. Quem morre afogado é quem sabe nadar. A pessoa acha que se garante, né, e vai enfrentar uma dificuldade, acha que vai conseguir e não acaba não conseguindo. É uma pena, é uma tragédia, né? É uma situação bem complexa mesmo, bem complicada. A gente tem o caso daquele artista da Globo, né, que morreu também afogado, era um nadador, sabia nadar, né, tinha todas as condições de nadar, mas foi pego ali por uma espécie de movimento da água, ninguém sabe ao certo, né, e com absoluta certeza, se aquela atriz fosse tentar ajudá-lo a fazer qualquer coisa, muito provavelmente ela teria sucumbido, assim como ele, à força da água. Então, assim, é muito importante que você ouça as orientações do Coronel. Muito obrigado, vou liberar o Coronel, que ele tem outras atividades. Desde já, muito obrigado, Coronel, pelas informações. Obrigado, bom dia. Bom dia, a gente continua falando com a Edila Chaves, direto do local onde aconteceu essa tragédia, né, envolvendo dois jovens que estavam brincando ali nas proximidades do igarapé, na Compensa, né? E, infelizmente, sucumbiram aí a essa situação das águas, né? A bola, como a gente soube aí até o momento, né? A notícia é de que a bola caiu no igarapé. Um deles, né, foi ao igarapé para buscar a bola e começou a sentir dificuldade de sair do igarapé. O outro entrou no igarapé para tentar salvar ou ajudar aquele que estava em dificuldades e acabou sucumbindo, porque acaba que um fica puxando o outro para baixo, né? Então esse é o problema de você fazer o salvamento. E o Coronel acabou de dizer aqui, né, Coronel, que é importante que as pessoas entendam que a melhor forma de ajudar não é pular junto, né? Não é pular junto, é simplesmente... Álvaro. Oi, Edila, pode falar. Álvaro, inclusive, assim, a nossa equipe que já está presente desde as 5h30 da manhã, justamente para trazer com bastante veracidade dos fatos, né? Nossa equipe veio bastante cedo para o local, de repente, ali na esperança desse segundo corpo, que seria o Edmundo Neto, mais conhecido como Neto, ser resgatado. Nós chegamos a falar com os familiares do Moisés, que foi o primeiro que foi encontrado. E no vídeo, a irmã do Moisés falou com a nossa equipe e ela falou, inclusive, que várias histórias estariam chegando, mas que, pelo fato do irmão gostar muito de futebol,
ela acredita mesmo que ele estaria jogando e durante a partida a bola acabou indo para dentro do igarapé e eles acabaram entrando para buscar essa bola e numa determinada brincadeira, né, de competição para ver quem conseguiria tirar essa bola primeiro. Ela também nos relatou que, infelizmente, durante um vídeo que foi feito, né, de alguns colegas, do momento que eles estariam dentro do igarapé, é que o Moisés, que é o irmão dela, ele seria o que estaria ainda ali se afogando primeiro. E o neto seria o segundo, mas que, pelo que ela percebe nas imagens, ela conseguiu identificar o irmão dela e seria o momento onde o neto teria já perdido ali o fôlego e acabou puxando o Moisés para o fundo. É isso aí. Foi triste durante essa conversa com ela, os olhos lacrimejavam muito. Ela relata que o irmão tinha um sonho de ser jogador de futebol e atualmente o sonho dele era obter uma moto. Apesar de ter apenas 17 anos, ele já trabalhava como entregador, estaria guardando dinheiro por ser uma pessoa que gostava muito de motos e ele queria tirar a habilitação dele ao completar os 18 para então comprar essa moto. Agora, olha, eu queria falar uma coisa aqui, porque tem eu vou ler alguns comentários, né? Tem a Edilene Silva que diz o seguinte: minha opinião, tinha gente filmando e não ajudou a salvar a vida dos jovens, e a gente vê muito isso hoje. É verdade, tem muita gente filmando, né, as coisas e não ajuda. Mas nesse caso, eu vou fazer aqui uma ressalva, porque eu assisti o vídeo. Se você observar, as pessoas que estão filmando, elas de fato, elas estão ali brincando, filmando os colegas e tal. Mas no determinado momento em que elas percebem que há uma dificuldade, eles param de filmar. Né? Há uma interrupção no vídeo. Então, assim, fica muito claro que do momento em que eles perceberam que deixou de ser uma brincadeira, eles automaticamente pararam de filmar e eu imagino que eles tenham corrido para o local, porque eles estavam de uma certa forma, de uma certa distância, e no final do vídeo dá pra gente ouvir algumas pessoas dizendo, vai lá, corre lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Eles estão se afogando, ele está se afogando. Aí, calma aí, mano, força que a gente está chegando. Isso. E o local é gradeado, onde eles estão, o centro de convivência tem a grade. Segundo relatos, alguns chegaram a pular essa grade para poder entrar no igarapé, mas ali não obtendo êxito, sendo então o fato teria ocorrido por volta das 17h30, ou seja, às 5h30, e sequencialmente, né, começou todo o alarde. A mãe do Moisés chegou a ser informada, o fato teria ocorrido por volta das 17h30, a mãe foi informada por volta das 18h30 e ela não sabia nem qual seria o local exato onde estaria acontecendo, né? Ela só recebeu a informação e já recebeu uma informação concreta de que o filho estaria morto, né? E durante a conversa com a irmã do Moisés, ela relata que a mãe, sentada na grama, ainda dizia, eu acho que meu filho está preso em algum mato e ele está vivo, e ele só está com medo de voltar. E ela falava, volta Moisés, volta que você não vai apanhar. E no dia de ontem, a mãe chegou a relatar para a filha que ela estaria lavando louças horas antes de Moisés sair de casa para jogar bola, e ele a teria abraçado pelas costas, a beijado e dito, mãe, eu te amo muito. Então são relatos muito fortes, e a família já estão a caminho do Instituto Médico Legal, mas estão, na verdade, na esperança de conseguir velar o Moisés junto ao corpo do Edmundo Neto. Ambos seriam amigos desde os 2 anos de idade, que foi quando Edmundo veio, né, para o bairro do São Jorge. O caso Moisés morava no bairro Tarumã, aos 2 anos de idade veio para o bairro do São Jorge, conheceu o Neto e ambos seriam amigos desde aquela época então. Olha só, o Anderson Santos está perguntando aqui, eu só não entendi, na hora que chegou próximo da bola, parece assim que um deles bateu na bola para longe. Se segurassem a bola, poderiam não ter afundado. É porque, é isso que as pessoas precisam entender, existe uma sequência dos fatos, né? O que dá a entender, e eu falei isso com o coronel mais cedo, é de que havia uma brincadeira de disputa por quem ia conseguir pegar a bola. Né? Então, num determinado momento, eles estavam, de fato, disputando ali a bola. Você consegue ver que há uma disputa pela bola. Uma brincadeira, essa é a verdade. Né? Quem conseguiria pegar a bola.
dos 17 anos, né, conforme a própria irmã do Moisés relatou, apesar dos 17 anos, e nós que trabalhamos muito na área policial, nós imaginamos assim, meninos de 14, 15 anos com uma expertise bem grande. Já esses dois não, eles eram realmente brincalhões, tinha aqui aquele estilo de meninos mesmo de 14, 15 anos, ainda numa fase de momento de brincar, era brincar mesmo, né? Olha só, teve uma outra pergunta aqui, perguntando se o segundo corpo já havia sido encontrado. Eu já vou respondendo aqui para Ray Barreto. O segundo corpo ainda não foi encontrado, não é isso, Edila? As buscas estão paradas ou já retomaram? Só refazendo aí essa última informação. Não, as buscas continuam. A única parada que obteve foi por volta de 00:30, quando fizeram a retirada do corpo do Moisés. E ali deram uma pausa, né, até mesmo por questões, não apenas questões humanas, né, porque o odor aqui é muito forte. Até o odor ele chega a ser tóxico. Então, a equipe que lá se encontrava dentro, né, do igarapé ali no bote, eles deram uma pausa entre 1 às 2 da manhã, retornando. Inclusive, quando a nossa equipe chegou, eles já estavam ali bastante cansados, né? A troca de plantão foi por volta das 6 horas da manhã, onde uma equipe se foi, a outra agora pegou por volta das 6 da manhã, e eles estão usando ali, tipo, aquele dente, né? Uma ferramenta, tipo, com dente nas pontas, que eles fazem esse arrastão, eles puxam e para verificar o que eles conseguem tirar. Agora, o que a gente percebe é que eles trazem muito lixo, viu? Conforme o coronel falou, além do odor, do forte odor, tem a questão da grande quantidade de lixo que tem no local. E lembrando, Álvaro, que este ano mesmo nós estivemos presentes no outro caso, onde a equipe do Corpo de Bombeiros ali, em torno de 8 horas, que conseguiu fazer o resgate de um corpo também, onde um homem, uma determinada brincadeira, teria saltado dentro do igarapé e ali então indo a óbito, morrendo afogado, e também houve esse resgate. Ali foi em torno de 8 horas para resgate, né? Já na questão do Moisés, o tempo estimado ali que eles conseguiram foi de 17h50, eles começaram a trabalhar por volta das 19 horas, o corpo foi encontrado por volta de 00:30, né? Exatamente. Em torno de 5 horas eles encontraram, mas já a questão do Edmundo Neto está sendo bem mais extensa, essa hora já passa-se às 12 horas e eles permanecem ali então fazendo essas buscas. Então até o presente momento permanecem as buscas, a nossa equipe daqui a pouco entra em live para trazer a vocês mais detalhes e momentos, né? E a gente esperança que esse corpo seja encontrado durante a nossa transmissão e que essa família consiga então velar este conforto. Corpo. É isso, Edila, olha, daqui a pouco você não sai daí, porque daqui a pouco a Edila volta com mais informações do local onde acontecem as buscas pelo segundo jovem desaparecido depois dessa fatalidade, né? De uma brincadeira da juventude que acabou causando aí a morte de 2 jovens aqui no bairro da Compensa, no estado do Amazonas. Principalmente para você que é de outro estado e não conhece aqui a nossa região, né? A cidade é toda intercortada de igarapés, e esses igarapés fazem parte do cotidiano dos jovens, né? E ali a bola caiu no igarapé, eles foram brincar, né? E infelizmente não conseguiram sair do igarapé com vida. Obrigado, Edila. Daqui a pouco você volta e você não sai daí. Continue compartilhando e deixando seu comentário aqui no Jornal da Cidade. Eu queria aproveitar, mandar aqui um alô para o pessoal do Zumbi dos Palmares, a Milena Santos, que está nos acompanhando. A Zelda Saraiva dizendo São Jorge de luto. Verdade, toda a cidade de Manaus de luto pela vida desses 2 jovens, né? Eliette Colares, de Borba, nos acompanhando também. Bom dia, Eliette. O Lucas Lima falando aqui, oi, sou do Monte das Oliveiras, mando um alô para toda a minha família, um alô para toda a família do Lucas aí no Monte das Oliveiras, né? Temos aqui também, deixa eu ver se tem mais gente aqui falando, muita gente chorando, assim, lamentando realmente, porque é de cortar o coração a situação, e principalmente a narrativa ali do jovem se despedindo da mãe sem saber de tudo que ia acontecer, né? A Sônia Galdino dizendo aqui, bom dia, amigos do Imediato. Jesus deu consolo aos familiares, exatamente. É isso que a gente deseja nesse momento de dor, é que todos os familiares tenham
né, em Deus, né, a esperança, né, de que esses 2 jovens sejam acolhidos por Jesus Cristo nos céus, né, e tenham aí a vida eterna, como todos nós desejamos. Que Deus console a família desses jovens, a Maria Carlos, a Tânia Santos, lamentável, que Deus conforte essas famílias enlutadas. Temos aqui mais para baixo gente falando, acredito que eles tenham se desesperado, exatamente, a Larissa Monteiro. Bate um desespero, né, com certeza, no momento em que eles começam a ver a dificuldade de sair, e a gente consegue ver, inclusive, isso no vídeo. Deixa eu ver aqui se tem mais. Ali da Bahia, está acompanhando o Márcio Vitor. Um abraço a todo o povo baiano que nos acompanha via internet nesse momento, né? Enfim, muita gente nos acompanhando. Você que ainda não curtiu a página do Imediato, é só clicar aí em curtir e acompanhar também e seguir. São os 2 cliques que você tem que dar. E também, obviamente, compartilhar a nossa transmissão nesse momento, que traz para você em primeira mão todos os detalhes desse caso que chocou a cidade de Manaus na tarde e noite de ontem. E agora, ao longo das primeiras horas da manhã, nós somos a primeira equipe a chegar ao local para mostrar para vocês em detalhes o trabalho do Corpo de Bombeiros. A Edila volta daqui a pouco e a gente continua agora, não é isso, Tiago? Com informações aqui no Jornal da Cidade. Polícia. Agora são 7h42 em Manaus. Vamos começar com uma notícia esperançosa. O país registrou o menor número de casos em 24 horas desde janeiro. Foram 765 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nessa segunda-feira 534.311 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte dos últimos 7 dias chegou a 1.297. Em comparação à média dos últimos 14 dias, a variação foi de menos 19%, portanto, confirmando aí uma queda acentuada, graças a Deus, nessa média móvel de mortes. O Amazonas registrou 250 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou ao total de 408.037 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. O estado também registrou mais 5 mortes pela doença, sendo uma ocorrida nas últimas 24 horas e 4 confirmadas após intervenção. O número de vidas perdidas chegou a 13.387. O total de vacinas aplicadas no Brasil, somando a primeira dose e a segunda dose única, e a dose única passou de 115 milhões. São 115.567.106 doses desde o começo da vacinação no mês de janeiro deste ano. A população brasileira que tomou as 2 doses ou a dose única de vacinas contra a Covid-19 está em 14,61%. São 30.936.587 pessoas completamente imunizadas. A primeira dose foi aplicada em 39,97% da população. A vacinação da primeira dose continua suspensa aqui em Manaus. Quem já começou o cronograma de vacinação, é bom checar seu cartão de vacinação e não perder a segunda dose. De acordo com o vacinômetro da Prefeitura de Manaus, 26% da população da capital já está imunizada com as 2 doses ou com a dose única. Pois é, e olha, enquanto a gente mostra o site do vacinômetro, eu queria dizer uma coisa. Ontem a Prefeitura anunciou uma antecipação de, salvo engano, 12 dias na aplicação da segunda dose. Então é importante você pegar os seus dados pessoais, acessar o site do Imuniza Manaus, checar se a data que foi marcada no seu cartão não alterou. Parece que a Prefeitura está antecipando a aplicação dessa segunda dose, ou seja, a data de aplicação dessa segunda dose. Então,
Pois é, olha só, a produção está me informando aqui que a vacinação segue normal, né? Mas no site é importante você dar uma verificada, como eu estou falando. Acessa lá, verifica se houve uma mudança na aplicação da sua segunda dose, né? Tem gente que está planejando aí, que está planejado, né? Que receba, por exemplo, para receber a dose em setembro. Pode ser que tenha havido uma diminuição desse tempo em dias, né? Pois é, então, por exemplo, uma pessoa que está marcada para receber no dia 19, lá no site está marcando o dia 3. Então é importante você verificar isso, né, para ter, obviamente, essa noção de quando efetivamente você vai receber a sua segunda dose. 7h46. Jornal da Cidade. Muito bem, já são 319.925 pessoas que tomaram as 2 doses de alguns dos imunizantes. Atenção aí, estudantes! As inscrições para o programa Universidade para Todos, o famoso ProUni, serão abertas hoje e se encerram às 23h59 da sexta-feira. Portanto, hoje, quarta-feira, até sexta-feira, estão abertas as inscrições para o ProUni, que é o programa Universidade para Todos. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. São mais de 69 mil bolsas integrais. Para se inscrever no ProUni, é preciso acessar o site oficial, que é o ProUni Portal, prouniportal.mec.gov.br. É possível escolher até 2 opções de instituição, curso ou turno. Todos os dias, ao longo do período de inscrição, o sistema atualiza as notas de corte. O candidato poderá alterar as opções de acordo com as chances de ser aprovado. Mas além disso, para participar é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias: ter cursado o ensino médio completo na rede pública, ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio. 7h48. Jornal da Cidade. A Força Nacional de Segurança Pública apreendeu cerca de 1 tonelada e 400 quilos de drogas e prendeu mais de 180 pessoas em 30 dias de atuação aqui no Amazonas. Isso é de acordo com o balanço divulgado pelo próprio Ministério. Além das prisões, que incluíam foragidos da Justiça e apreensões de drogas, foram cumpridos 72 mandados de prisão preventiva. Foram ainda abordadas cerca de 20 mil pessoas e 10 mil veículos, entre carros, motocicletas e ônibus. O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que o resultado da operação foi positivo e destacou a atuação da Força Nacional em um trabalho integrado com as demais forças de segurança. Além do governo federal, a operação contou com o apoio logístico do governo do Amazonas. Jornal da Cidade. O governador Wilson Lima começa a entregar às 9 horas de hoje os cartões do auxílio estadual no valor de R$ 600 para profissionais da cultura, turismo e esporte, setores fortemente impactados pela pandemia da Covid-19 e que ainda enfrentam dificuldades de recuperação. Os R$ 600 serão divididos em 3 parcelas de R$ 200 mensais e estão previstos em lei de autoria do Executivo, que foram aprovadas pelos deputados estaduais da Assembleia do Amazonas. Os profissionais de cada setor tiveram que obedecer a critérios específicos para poder ter direito ao benefício. Uma publicação em sua conta do Instagram sugere que o ex-vereador Chico Preto pode ser candidato ao Senado em 2022. A única vaga que será disputada é atualmente ocupada pelo senador Omar Aziz, que deverá concorrer à reeleição. Pois é, Chico Preto é apoiador do presidente da República, Jair Bolsonaro, e deve disputar a vaga com outro apoiador do chefe do Executivo Federal, Coronel Menezes. Vamos discutir sobre isso e outros assuntos agora com Bruno Mazieri na coluna O Poder.
Opoder.com, com Bruno Mazzieri. Bruno Mazzieri, muito bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos acompanha nessa terça-feira. Muito bem, Chico Preto agora se posicionando também agora para a disputa ao Senado, é isso? É mais ou menos isso, Álvaro. Na verdade, o que acontece? O Chico Preto, mesmo depois que saiu da Câmara Municipal de Manaus, né, no último mandato, quando não concorreu a prefeito e não concorreu à reeleição para vereador, ele tem se manifestado, obviamente, por meio de suas redes sociais, a respeito do cenário político, tanto local quanto nacional. E daí que muitas pessoas comentam lá que ele é o senador, que ele vai concorrer ao Senado, e ele, em momento algum, desmente, né? Em momento algum, ele responde aos seus seguidores falando, não, isso não existe e tudo mais. Então, é um indicativo já de que ele deve concorrer ao Senado em 2022. E isso reforçou muito no último domingo, quando ele printou o comentário de uma pessoa falando que ele provavelmente será o próximo senador, e divulgou isso amplamente por meio das suas redes sociais. No comentário, Álvaro, o seguidor diz assim: grande Chico Preto, estou começando a mudar o meu voto e o da minha família, Chico, futuro senador. Ou seja, dando indícios aí de que ele deve concorrer à vaga que até então é ocupada pelo senador Omar Aziz e que deve também concorrer à reeleição em 2022. Olha, Bruno, primeiro a gente precisa lembrar que o Chico quase foi senador, né, da outra vez, né? O Chico era candidato ao Senado e, no meu entendimento aqui muito particular, né, se não tivesse desistido da candidatura ao Senado, hoje estaria ocupando a segunda vaga, que é do senador Eduardo Braga. Isso porque, né, a gente viu claramente no resultado das urnas que dois nomes aliás, na verdade, despontaram nessa disputa ao Senado e foi a preferência do povo de fazer realmente uma mudança substancial. Um foi o nome do senador Plínio Valério, que conseguiu, né, foi o senador mais votado, está lá, ocupando o cargo, e o outro foi do ex-deputado estadual, Luiz Castro, né, que todos que acompanharam a última eleição sabem, disputou voto a voto com o senador Eduardo Braga. Ou seja, por muito pouco, né, não está ali ocupando essa vaga ao Senado. Agora, e o Chico, né, naquela época, vinha realmente com essa força muito grande, tendo em vista que o Chico tem realmente um passado na política, né, ou seja, ele está vivo ali no consciente político da população, não é uma pessoa tão desconhecida, mas que tem ali o seu capital político lembrado. Agora, veja, falando agora da eleição para o próximo ano, Bruno, uma coisa que a gente precisa entender é que essa eleição para o Senado será uma eleição disputada principalmente porque o senador Omar Aziz, que é um grande estrategista político, não tem a maioria da intenção do voto do eleitorado. Então, a única chance para que o senador Omar Aziz tenha uma possibilidade de voltar à cadeira do Senado é que essa eleição ela seja, digamos assim, pulverizada em várias candidaturas, né? Então, assim, quanto mais candidatos essa eleição tiver ao Senado, mais chances o senador Omar Aziz terá de voltar à cadeira do Senado. Isso porque os votos vão se dividindo, né? Então, você vai se dividindo. Então, uma eleição em que ele precisaria ter 50% dos votos, ele poderá ser eleito com 15%, 20% dos votos, 30% dos votos, dependendo, obviamente, da quantidade de candidatos que terá na disputa. Então, é óbvio que essa disputa ela não está ganha, nem para um lado nem para o outro, nem para o Coronel Menezes, nem para o senador Omar Aziz, né? Mas eu entendo que, com a chegada de novas candidaturas, ela só reforça, né, esse número elevado de candidatos ao Senado, só vai reforçar a candidatura de um senador que não alcançará aí nem 35%, 40% dos votos, ou seja, será um senador com poucos votos. Você falou ainda há pouco sobre a disputa que foi nas últimas eleições, né, para Senado. E lembrando que Senado, só para você concluir, lembrando que para Senado não tem segundo turno, né, Bruno? Vai ser o que der no primeiro turno. No primeiro turno mesmo e pronto, acabou. O que eu ia reforçar é que você falou ainda há pouco sobre essa disputa que foi nas últimas eleições para o Senado, que tinham 2 vagas, né, Álvaro? Nessa vez só é uma vaga. Exatamente. Então, assim, a disputa é redobrada.
Então, realmente, como você falou, quanto mais candidaturas, mais votos pulverizados, e a gente consegue perceber que há realmente um clamor aí da população por um provável candidato mais ligado à direita. Então, quando a gente fala disso, a gente vê aí o nome do Coronel Menezes, que era o único nome até então da direita, e agora a gente começa a pensar também no Chico Preto como também possível concorrente. Então, a gente já tem mais ou menos 3 nomes pré-estabelecidos, né? O senador Omar Aziz, que é o atual presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que está no centro das atenções no momento. Exatamente. Por conta dessa CPI. Aí temos o Coronel Menezes e agora temos o Chico Preto também, que deve concorrer à vaga no Senado, que vai ser uma disputa muito grande, sem sombra de dúvidas. E aí a gente tem que começar a entender, né, que com essa polarização toda, né, o Omar tem se aproximado assim na verdade, se aproximado não, Bruno, é porque tem uma coisa que as pessoas já esqueceram, né? O Omar, ele vem do PCdoB, né? Sim. Ele é da juventude do PCdoB, lá atrás, lá no ele é de movimento estudantil, a carreira dele começou em movimento estudantil. Exatamente, amigo da Vanessa, do Heron, enfim, tem uma amizade muito grande, inclusive vi a ex-senadora Vanessa Graziotin defendendo, né, a posição do senador Omar na CPI, então está muito claro para mim que o senador Omar está tentando buscar um lugar ao sol na esquerda mesmo, tradicional, né? Ser o candidato da esquerda. Agora veja, né? O PT ele é meio indigesto nessas questões, né? Uma coisa é o PCdoB, mas o PT normalmente lança um candidato, né? Então eu já vi um movimento de base do PT em querer fazer ali o Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo ser o candidato do PT ao Senado, o que seria, obviamente, um nome muito forte, tendo em vista a participação do deputado federal Zé Ricardo nas últimas eleições do Executivo, né? Ele sempre teve ali em segundo, terceiro lugar. Então ele já tem um capital político. Ele foi muito bem votado na capital, né, Álvaro? Exatamente. Manaus foi o lugar que mais deu voto para ele. Então veja, o Omar ele tem duas situações. Ele precisa resolver, equacionar essa questão com o próprio partido, que não é de abrir mão de uma candidatura forte, né? O PT, tradicionalmente, se tem um candidato forte, vai ser o candidato do PT, e muitas das vezes, nem quando não é forte, eles apostam no candidato deles. É aquela coisa da militância mesmo. Do outro lado, a gente tem, obviamente, o Coronel Menezes, que vem com toda essa força do presidente da República, né, a força da direita, né, digo eu, né, com apoio assim, inconteste do presidente da República. Eu lembro que nos últimos meses, né, tentaram desacreditar essa relação que o Menezes tem com o presidente, mas olha, a gente precisa ser aqui muito honesto, né? Se você lembrar, as únicas declarações que o presidente fez diretamente foram declarações falando do Menezes. Ele falou na eleição passada que tinha um candidato que era bom no Amazonas, mesmo dizendo para todo o Brasil que não iria apoiar nenhum candidato a prefeito. Você lembra disso? Que aí ele fez uma live numa quinta-feira, ele disse, olha, eu tenho alguns... E acabou quebrando aquele protocolo que ele mesmo tinha escrito, né, de que não iria se envolver nas eleições municipais, e dentre aqueles nomes ele citou o do Menezes. Antes disso, o Menezes tentou, acho que, não me lembro bem agora, acho que disputar alguma coisa também, e o nome dele foi ventilado, e perguntaram isso ao presidente da República, o presidente da República falou assim, não, o Menezes será senador. Né? Então, há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, que o presidente da República vem desenhando esse cenário para o Coronel Menezes aqui no Amazonas. Né? E eu entendo que o ingrediente a mais nesse processo, Bruno, foi exatamente a CPI da pandemia, porque o principal interessado nessa vaga fez questão de ser presidente da comissão, né? Talvez até para pressionar o presidente. E aí, obviamente, isso só reforça o interesse do presidente em colocar um candidato seu nessa vaga aqui no Amazonas. Então, Coronel Menezes muito provavelmente terá esse apoio inconteste e essa força, né, da equipe, né, da direita aqui no estado do Amazonas. O Chico Preto, então, se encaixa nesse meio aí, né? É um centro-direita, vamos dizer assim, né? Porque o Chico vem realmente Álvaro, do centro. A gente conversou sobre isso nas eleições municipais, sobre como a direita se dividiu, né? E que por isso não conseguiu fazer aí
de repente, um prefeito ou mais vereadores, enfim, porque tinha o Chico Preto concorrendo, né, para a prefeitura, tinha o Coronel Menezes correndo para ser prefeito também, e aí não conseguiu. O que eu vejo nisso tudo é até que ponto essa pulverização, né, de candidatos à direita é considerada boa. Porque vamos pensar aqui que, de repente, o Chico Preto poderia ser suplente do Coronel Menezes e, assim, unir esforços para fazer o candidato. Então, assim, a gente precisa começar a pensar nessas alianças políticas também, no sentido de repente, ter mais força para conseguir aí fazer seu candidato. A mesma coisa da esquerda, houve uma pulverização. Então, se juntar, de repente, pode ser feito aí um candidato. Então, é bom a gente começar a pensar nisso. E outra coisa, essa passagem do presidente da República aqui nessa semana deve aí dar um indicativo de como estão as coisas, deve ser um termômetro. Vamos ver também se ele já vai aí reforçar essa indicação do Coronel Menezes ao Senado em 2022 também, que é a pessoa que está encabeçando a vinda dele para cá, para fazer a motociata, participar da inauguração do Residencial Manauara 2 e cumprir aí uma agenda com outras lideranças, visando já o cenário para as eleições do ano que vem. E veja bem, Bruno, essa visita ela foi toda organizada e coordenada pelo Coronel Menezes. Sim. Ele tomou a frente disso, né? Então, assim, como eu falei, inconteste que esse apoio do presidente da República virá na direção do Coronel Menezes. A não ser que, óbvio, né? Política é como nuvem, né? Hoje está aqui, amanhã está ali. A gente não sabe se isso vai mudar. Tem um ano ainda para a eleição, mas hoje, se a eleição fosse hoje, o cenário é exatamente esse. Mas olha, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O importante é a gente destacar, né? Essa pulverização, ela é ruim, no meu entendimento, para todos os projetos, para a esquerda, para a direita, né? Porque isso, na verdade, a gente vai acabar forçando a eleição de um candidato que não representará a maioria absoluta dos votos no estado do Amazonas. Porque você vai dividindo os votos e aí o que vai ser eleito é aquele que teve 30 e poucos por cento dos votos, 20 e poucos por cento dos votos, dependendo, obviamente, da distribuição desses votos com a quantidade de candidaturas que estarão ali à disposição da população. Então, é muito importante a gente entender, porque isso é parte de uma estratégia política também dos partidos, né? Quando não há uma absoluta, digamos assim, intenção do voto, eles tendem a dividir esses votos a fim de conseguir conquistar essa vaga com menos esforços, ou seja, com menos aglutinação de votos. 8h03. Obrigado, Bruno. Obrigado, Álvaro, e até amanhã, se Deus quiser. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Vamos trazer as ofertas agora, não é isso? É isso mesmo, Álvaro. 8h03 em Manaus. Vamos agora trazer as ofertas especiais do site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre o preço do quilo do feijão tipo jalo. Olha só, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz, o menor preço do quilo é de R$ 9,99 em um supermercado aqui no bairro Nossa Senhora das Graças. O preço máximo, em média, está em R$ 15,99 em outros pontos da cidade. Não está fácil realmente economizar, é só você olhar aí a tabela, olha. Todos aí na faixa dos R$ 15 o quilo do feijão. Olha, está ficando realmente complicado, né? Eu não sei o porquê desse aumento vertiginoso, não sei se isso é a pandemia efetivamente, o que é, se é realmente uma pressão do comércio para compensar as vendas, mas a verdade é que está muito acima daquilo que a gente está acostumado a consumir, né? Isso nos preocupa muito. Já tem a gasolina, a alimentação, a gente vem mostrando dia a dia aqui o quanto ela está pesando na balança do nosso consumidor. Para conferir essas informações é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Muito bem, muito obrigado. 8h05. Jornal da Cidade.
Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo, pelo site imediato. Exatamente. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store, a plataforma de celulares Android. Infelizmente, a gente ainda não tem o aplicativo para o iOS, né, que é dos iPhones, mas para os Androids você já pode baixar. É só colocar na busca ZLZN, que é o primeiro aplicativo que vai aparecer. É esse que está aparecendo aí na sua tela, é esse ícone que você está vendo aí na sua tela nesse momento. Não deixe também de acompanhar a programação do site imediato. A Edla está nas ruas da cidade de Manaus e nesse momento já está transmitindo para você ao vivo, em detalhes, o que está acontecendo ali na Compensa, nesse caso triste de 2 jovens que acabaram se afogando. E às 11 horas, com ela mesma, Edla Chaves, nós temos o Imediato e o Povo. Você anota e adiciona na sua agenda o 9311-0060 e chama a equipe do Imediato, que a gente vai mostrar o que está acontecendo no seu bairro. Às 4 horas da tarde, nós teremos o Manaus 90, que é o programa policial da internet, e você acompanha os principais casos com Eudógio Gonçalves. É isso aí, não deixe de acompanhar a nossa programação. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia para você e a gente se encontra, como sempre, às 7 horas amanhã. Até lá. Até amanhã.